Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é esse não, é o outro, John. Quero falar nesta manhã sobre esse tema que incomodou muito o meu coração semana passada. Não essa que acabou ontem, a anterior. E eu já deixei a pregação pronta para hoje, na semana, ou seja, há mais de 10 dias. Então, eu gostaria de dividir com a igreja essa reflexão nesta manhã. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, vamos ler o versículo 10 por enquanto. 1 Coríntios 10, versículo 10. Diz assim, vamos ler juntos? Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã. Que o Senhor se agrade de nós nesse tempo de meditar na sua palavra e de ouvir a voz do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma história de uma pessoa que era viciada em reclamar. E ela então resolveu subir um monte muito alto onde morava um sábio. E ela chegou lá, encontrou o sábio sentado à frente da sua cabana e disse assim: sábio, que conselho você pode me dar? E o sábio disse assim: os tolos pensam que sempre têm razão. E aí ele começou a reclamar, indignado. Ele falou: eu subi essa montanha enorme, vim até aqui cansado. Gastei tempo, gastei dinheiro para ouvir um conselho e você me vem com essa frasezinha tão sem nexo. E reclamou e disse assim: eu não concordo com essa sua afirmação. E aí o sábio olhou para ele e falou assim: você tem razão. Reclamar pode ser um vício. Reclamar pode ser algo que a gente não percebe, mas isso pode se tornar um pecado em nossas vidas. E eu trouxe aqui duas definições, na verdade, duas faces, dois lados da questão da reclamação. Existe uma reclamação que ela é pertinente. A reclamação no sentido prático, legal, a exigência legítima de um direito que não foi cumprido, como reclamar de um produto com defeito ou de um serviço ruim. É focada na resolução de um problema. Quando você tem um problema legítimo, por exemplo, com um produto, você vai lá no setor de reclamações. E é legítimo você reclamar. Você tem um direito, você tem aí algo para resolver e você tem um ambiente apropriado para isso, né? Então, existe esse sentido prático, legal. Mas existe um sentido que é chamado de comportamental atitudinal. Uma atitude, um comportamento.
E já nesse sentido, a reclamação pode ser descrita como o hábito ou vício de externalizar frustrações, focar no que falta e manifestar inconformismo crônico diante das circunstâncias. É focada no desabafo ou na ingratidão. A grande questão da reclamação é a ingratidão. E é interessante porque a definição diz, ela pode ser um hábito. O que é um hábito? Um hábito é um costume bom, mas sem excesso, ela se torna um vício. O que é um vício? Um vício é um costume ruim, maléfico, que aponta muitas vezes para a ingratidão. E a gente vai perceber isso daqui a pouco no texto, mas a pessoa que desenvolve esse costume, ela não percebe o quão ingrata está sendo. Por exemplo, a pessoa vai comer e ela olha e fala assim, arroz de novo. Dizem que os chineses, eles têm o olho puxado por causa disso, né? Ele fala, arroz de novo, e vai, né? Fazendo assim, o olho vai esticando. Aí olha e fala assim, credo, odeio comida quente. Nem colocou o garfo, nem levou o garfo à boca. Aí leva o garfo à boca e fala assim, mas o meio está frio. Colocou coentro? Gente, quem gosta de coentro aqui? Gente, é sensacional. Quem odeia coentro? Não entendo vocês. Colocou coentro? Mas isso aqui parece arroz requentado. Onde já se viu? Não podia ter feito um fresquinho? E aí vai. E a Bíblia diz que se nós tivermos o que comer e com o que nos vestir, que nós sejamos gratos, satisfeitos. E a pessoa não consegue olhar para o prato e falar assim, Deus, obrigado porque eu tenho o que comer. Isso é fruto do teu cuidado sobre a minha vida. As suas misericórdias, mais uma vez, se renovaram. Mas começa a reclamar. E reclamar, e reclamar, e reclamar. E não percebe que isso é ingratidão. E vai reclamando, e reclama da roupa, e reclama reclama de tudo, reclama de coisas mínimas. Eu disse reclama da roupa porque o texto diz, como eu falei, se tiver o que comer e com o que vestir, estejamos satisfeitos, sejamos gratos. E a pessoa fala assim, mas eu não tenho um sapato que combina com essa calça. Gente, nós temos o pastor Clóvis aqui na igreja, com aquelas camisas as mais floridas e coloridas o possível. Você acha que ele está preocupado com combinação? Acho que a coisa que menos preocupa o nosso pastor é combinar. E a pessoa começa a reclamar, porque eu não tenho sapato, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo lá. Eu vou usar essa calça 2 vezes no domingo? Onde já se viu? Eu estou dizendo isso, mas eu estou dizendo isso como paciente. É uma luta que eu tenho também. É uma luta que eu adotei já há algum tempo. Quando eu estava em Rio Claro, no ministério lá, há mais de 17 anos, eu comprei
um aparelho extremamente moderno, super tecnológico, um DVD player. Hoje ninguém mais tem essa porcaria. Mas um aparelho para assistir DVDs, né, filmes e etc, etc. E eu comprei a prestação. E aí coloquei lá em casa, tal, e achei maravilhoso aquele treco lá. E aí fui à casa de um irmão, porque ele me chamou, porque ele tinha todos os DVDs possíveis e imagináveis de grupos musicais cantando Aleluia de Handel. Ele era apaixonado por essa música. Então ele tinha, gente, era assim, uma sala repleta assim, de CDs e DVDs, né, com várias versões e tal. E aí ele pegou e foi colocar um para eu assistir, e ele falou assim: pastor, o senhor tem DVD em casa? Eu falei: eu até tenho, mas não é tão bonito nem moderno como o seu assim. Ele falou assim: pastor, para de reclamar. Eu fiquei com tanta vergonha, mas com tanta vergonha, que eu tentei começar a me policiar em relação a isso. Porque isso é um vício. Não é sempre que eu consigo, mas eu espero que eu sempre me lembre de que eu preciso lutar com isso. E eu trouxe para nós um exemplo prático sobre essa questão. Abra lá a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 16. Eu acho que nós teremos tempo para ler até o texto inteiro, para eu não precisar pular nenhuma parte desse texto. Então, vou ler aqui o texto de um exemplo prático, real, sobre isso. Diz assim o texto: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Eles eram rubenitas, certo? E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Gente importante dentro do povo, selecionados para liderar o povo, faziam parte do concílio do povo. Versículo 3: Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? O que eles estavam dizendo? Nós queremos os mesmos direitos que vocês, os mesmos poderes que vocês. Queremos as mesmas condições que vocês têm na tarefa com Deus. Não parece uma coisa piedosa? Parece ou não parece? Nós queremos ter essa intimidade com Deus, porque vocês acham que só vocês podem ter isso. Parece bem piedoso. E aí, foi seguindo o texto e tal, teve aí toda a celeuma aí, né? Moisés e Arão ficaram muito constrangidos com a situação. Deus mandou que todos eles acendessem o seu incensário e se apresentassem diante de Deus. Então Corá, Datã e Abirão e os 250 que estavam com eles foram no momento marcado com seus incensários acesos.
e Deus falou assim: se afaste, Moisés, porque eu vou destruir todo mundo. E Moisés falou assim: não, Senhor, não faça isso. E aí Moisés disse para Corá o seguinte: se abrir o chão e vocês forem tragados, então Deus repreendeu, Deus rejeitou a oferta de vocês. Mas se não, se vocês morrerem de velhice, é porque eu estava errado. E aí, Corá, Datã e Abirão com suas famílias saem à frente das suas tendas, o povo todo olhando, e aí o chão se abre. E as famílias de Corá, Datã e Abirão são tragadas para dentro da terra. Eles e suas famílias. Cuidado. Cuidado. Porque murmuração alcança os que estão ao nosso redor e podem destruir os que estão ao nosso redor. Não vou dizer que vai abrir o chão, mas o que é que eles reclamavam? Eles reclamavam: por que você nos tirou da terra do Egito para nos matar aqui no deserto? Você disse que nós sairíamos de lá para uma terra que tem pão e mel, e nós nunca chegamos nesse lugar. E você quer dominar sobre nós, e isso e aquilo, e não sei o quê. E você imagine isso dia após dia, dentro da tenda de Corá, Datã e Abirão. Você imagine essa reclamação dia após dia dentro da sua casa. Eu não estou dizendo aqui para defender os pastores da igreja. Não estou falando aqui, você costuma reclamar dos pastores na sua casa. Não é esse o objetivo. Mas geralmente nós não percebemos o estrago que estamos fazendo dentro dos nossos lares quando nós reclamamos de tudo. Eu fui lá na igreja, o ar-condicionado estava muito frio. Aí entra o outro e fala assim: não, o ar-condicionado está muito quente. Por que não abaixa o outro? Não, por que não sobe? Por que não sei o que lá? Hoje o ar-condicionado está desligado, onde já se viu? Para que a gente gastou tanto dinheiro para pôr ar-condicionado na igreja? Sabe, coisas pequenas que você fala assim, são inofensivas. Você até pensa assim: eu tenho direito. Mas não é. Não é, isso é murmuração. E acontece com coisas muito pequenas na nossa caminhada cristã. Isso vai minando a nossa casa, vai minando os nossos lares, vai minando a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus. Entende o que eu quero dizer? Eu vou dar um outro exemplo, né? Nós fizemos QR Codes para colocar aí atrás das caixinhas com o CNPJ da igreja para você poder entregar o seu dízimo e a sua oferta. E aí, nós fizemos isso por um tempo, e porque cada vez que usava o QR Code, o banco emitia uma ordem de cobrança. De quanto que era, Rô? Você lembra? 8 e pouco, 9 e pouco. 1 ponto alguma coisa por cento da sua oferta. Então, cada vez que você fazia uma oferta usando o QR Code, você tinha um desconto pelo banco da sua oferta, do seu dízimo. Então, nós ouvimos o quê? Reclamações. Aí nós tiramos. Você percebeu que nós tiramos? O que aconteceu? A gente precisa entender que alguém tem que tomar a decisão. Pode ser a decisão que a gente não aceita, mas alguém tem que tomar a decisão. Alguém tem que falar assim: o ar-condicionado vai ficar em tantos graus, paciência. E aqui a gente coloca na temperatura que é em
empresa, quando instalou o ar, ela falou, deixe na temperatura X. Porque vocês têm uma capacidade Y, Z, e a potência dos ares, assim, assim, assado. Se baixar disso, vai forçar demais, não vai resolver. Se aumentar disso, não vai também refrigerar o ar, né, condicionar o ar. Então, alguém tem que tomar a decisão. E é simples, gente. Não dá para todo mundo tomar a decisão. Porque cada um tem uma preferência. Mas reclamar de pequenas coisas pode ser algo destrutivo para a sua família. Os nossos filhos podem começar a odiar as coisas de Deus por causa de coisas pequenas. Pequeninhas. E é nesse ponto que o inimigo trabalha, que Satanás trabalha. Ele vai lá naquilo que parece que não tem importância. E vai minando o coração, vai minando o coração. E aí o texto então, lá nos versículos 31 a 35 de Números 16, diz assim: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias e com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Por conta de murmuração. Por conta de murmuração. Aquele suposto zelo, nós queremos ser como vocês, nós queremos fazer como vocês, nós também somos santos. Aquele suposto zelo era uma desculpa, uma reclamação. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto. Nós não chegamos na terra prometida. Teve um ponto em que o povo disse: nós comemos esse tal de maná todos os dias. Estamos enfastiados, estamos cheios, não aguentamos mais comer. O povo não precisava nem se esforçar, era só sair de casa, colher o alimento do dia. Na frente da tenda. Não precisava plantar, não precisava esperar semear, crescer. Deus mandava todo dia e o povo reclamou. E aí nós então vamos para o nosso texto, lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Então volte lá para 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 5 a princípio. Os coríntios achavam que fazer parte do povo de Deus, fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte dos memoriais do Senhor, os dava super privilégios. Mas não era assim. Vamos ler? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. O texto diz que Moisés era como um tipo de Cristo
ele apontava para Cristo, e que o povo que tinha sido batizado, veja a expressão, eles estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, e em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ele está dizendo que fazer parte do povo de Deus não significa que eles teriam certos tipos de autorização na caminhada. O texto diz que Deus se desagradou das suas posturas, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, morreram todos. Dos que saíram do Egito, em idade acima de 20 anos, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. Todos os outros morreram no deserto. Ah, mas eles foram batizados na nuvem e no mar. Significa assim, eles estavam envolvidos pelo cuidado de Deus. Eles estavam envoltos por todos os lados. A palavra baptize, nós já falamos aqui, significa estar imerso, estar envolto por todos os lados. A palavra baptizem é a palavra usada para quando você, por exemplo, está trabalhando o metal, uma espada, por exemplo, e ela era batida, incandescente, batida para tomar a forma, e aí ela era batizada na água ou no líquido para esfriar. Aquele ato de envolver toda aquela lâmina em um líquido é a expressão batizar. E aí, Paulo está dizendo, vocês não lembram que todo o povo estava envolto por Deus? Eles foram batizados em Deus, pelo cuidado de Deus. Desculpa, irmãos. E mesmo assim Deus não se agradou deles. Mesmo assim Deus não se agradou deles. O comentário bíblico Brodman, ele diz o seguinte sobre esse evento. Eles tinham os, entre aspas, sacramentos. Por que nós não temos sacramentos na Igreja Batista? Sacramento é algo que traz algum tipo de graça ou de poder quando você participa dele. Nós entendemos que a ceia e o batismo são memoriais. Eles não têm nenhum poder em si, eles nos trazem à memória aquilo que Jesus fez por nós. São ordenanças. O batismo não deixa ninguém mais santo. A ceia não traz energia especial nenhum, né? Tem gente que fica preocupado, eu perdi a ceia esse mês, como que vai ser a minha vida com Deus? Não se preocupe. A ceia, ela só trabalha com a nossa memória sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas o Brodman diz assim, eles tinham os sacramentos porque eles achavam que participar da ceia e do batismo dava a eles privilégios como igreja, os coríntios. E ele diz assim, eles tinham sacramentos, mas não tinham a realidade espiritual da obediência. Os coríntios estavam cometendo o mesmo erro. Achavam que o batismo e a ceia do Senhor os protegeriam do julgamento divino, enquanto viviam de forma complacente com o pecado. Não é porque nós estamos caminhando na igreja que não seremos repreendidos ou que não colheremos frutos de algum pecado. Segunda parte do texto diz o seguinte, que a reclamação,
ela foi o ápice do exemplo que Paulo usa aqui aos Coríntios. Veja aí, versículo 6 a 10. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Uma referência a Êxodo 32:6. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000, Números capítulo 25. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes, Números 21. E não se queixem, não reclamem, não murmurem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Números 16, o texto que nós lemos. Paulo está dizendo: não façam como eles, não entrem em imoralidade sexual, não entrem em rebeldia, não façam isso, não façam aquilo como eles fizeram, mas o pior, não murmurem. Porque quando eles murmuraram, eles meio que ativaram a ira de Deus. Quer ver? Volte lá para Números capítulo 16. Versículo 41 em diante. Olha só. No dia seguinte, depois que o fogo consumiu os 250, veio da parte de Deus, diz o texto. E o chão se abriu da parte de Deus. Moisés disse: se o chão se abrir, é porque Deus os rejeitou. Mas aí, versículo 41. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Eles colocaram a culpa da rebeldia de Corá, Datã e Abirão. Colocaram a culpa em quem? No pastor. Gente, isso acontece tanto, vocês não fazem a menor ideia. Isso acontece muito. Mas colocaram a culpa em Moisés e em Arão, que tentaram evitar que o povo fosse consumido. E aí, vamos lá. 42. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Fala assim: agora eu vou acabar com todo mundo. Não satisfeitos com a reclamação de Corá, Datã e Abirão, eles voltaram a reclamar com Moisés e Arão. Aí Deus falou assim: aí já passou do limite. Agora eu vou acabar com todo mundo. Aí acaba o problema. É ou não é? Mas eles, Moisés e Arão, se prostraram rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com o fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles. Porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. É isso que diz o versículo 10 de 1 Coríntios 10. A murmuração ativou a praga enviada por Deus. Olhe a responsabilidade que nós temos.
Olha a responsabilidade que nós temos como povo de Deus. Pastor Shed faz um comentário sobre esse texto, dizendo o seguinte: a murmuração não é apenas um desabafo inocente. É uma acusação direta contra o caráter de Deus. Quando murmuramos, estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo ou que Ele não é bom o suficiente para nós. É uma rebelião contra a soberania divina. Olha que pesado. E eu coloquei aqui, separado, quais foram então as consequências da reclamação. Primeiro, quais são as consequências da reclamação? Primeiro, morte espiritual e estagnação. Toda geração que murmurou morreu no deserto. A reclamação paralisa a jornada da fé. Se você entrar no vício da murmuração, da reclamação, você vai morrer espiritualmente. Hoje Deus não age mais do jeito que agia com o povo no deserto. Mas você pode ser um morto-vivo, caminhando dia a dia na igreja, entrando, saindo, e nunca crescer. Você senta morto e levanta morto. Seu coração já pode estar cauterizado. A reclamação gera isso, morte espiritual e estagnação. O que mais? O juízo ativo de Deus. O anjo destruidor foi ativado. Deus leva a sério a murmuração. Deus estava quieto lá na dele. Deus estava cuidando do povo tranquilo, enviando maná, uma nuvem de fogo durante a noite, para que eles ficassem protegidos dos perigos, dos animais, e uma nuvem durante o dia para conduzi-los e para fazer sombra por onde o povo andasse. O povo estava no deserto, gente. O que você mais quer no deserto? Uma sombrinha. E Deus providenciou isso por 40 anos. Deus estava cuidando do povo. Aí o povo começou a reclamar. Vocês acreditam que tem gente que reclama do cuidado de Deus? Acreditam ou não? Talvez esse alguém seja eu. Ah, Senhor, meu salário não dá para o mês inteiro. Ah, Senhor, como eu queria ter um carro melhor. Ah, Senhor, por que eu tenho que ir ao culto 2 vezes no domingo? Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. E a gente não percebe. A gente não percebe que isso é murmuração. O pastor Clóvis sempre diz que quem põe o pão sobre a nossa mesa não é o nosso salário, é Deus. É Deus. Você levantou para trabalhar porque Deus renovou as suas misericórdias sobre a sua vida. Senão você nem levantaria. Deus não amaldiçoou Nabucodonosor. Deus apenas se virou, tirou a face de sobre Nabucodonosor e ele virou um animal, comendo capim. Deus está cuidando das nossas vidas o tempo todo. A gente precisa ter cuidado. Porque a gente pode ativar o modo juízo, justiça de Deus. E aí vai ser complicado. E o que mais? A murmuração,
ela faz com que percamos o testemunho. Frase do Warren Wiersbe: o pecado da murmuração revela um coração que parou de confiar nas promessas e passou a andar por vista. E a última parte do texto diz assim, que existe um caminho de escape. Versículos 11 a 13 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Mesma expressão do versículo 6. Aconteceram a eles lá no deserto como exemplos e foram escritas como advertência para quem? Nós. Para nós. Nós. Começando por mim. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu amo esse versículo. Ou seja, aquele que acha que está podendo, porque está debaixo, porque está dentro da igreja, porque está participando da ceia, porque está dando dízimo, cuidado, cuide-se. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Que maravilha! Na hora que você chegar em casa hoje e olhar o seu prato cheio de arroz, não sei se vai ter coentro ou não. E você sentir a tentação de reclamar, você sabe que existe um Deus que pode fazer com que você mude o seu coração. De reclamação para gratidão. Porque Deus é aquele que providencia o escape sempre. Seja qual for o pecado. Porque, como eu disse aqui o tempo todo, Ele está cuidando de nós. E aí eu trouxe uma figura que eu vou usar à noite também. Você já pensou se Cristo começasse a reclamar? Fala assim, pai, eu fui nascer numa manjedoura. Onde já se viu? Uma vez aqui, numa cantata de Natal, as crianças foram fazer a manjedoura aqui, compraram roupas de animais, né, para as crianças, e compraram roupa de porco. Eu falei, não, judeu não tinha porco, não criava porco, né? O porco não pode ir na manjedoura. Brincando, né, claro. É verdade que eles não, né, abominam os porcos, mas brincando aqui com as roupinhas. E o porco entrou, né? O porco entrou na nossa manjedoura aqui. A gente não é preconceituoso com nenhum animal, né? Mas Jesus podia ter falado assim, pai, no meio dos animais, que cheiro horrível, eu sou o seu filho, o dono do universo. O senhor lembra que eu estava lá quando o senhor criou todas as coisas? Agora o senhor vai me colocar aqui nesse lugar aqui, fedido. E aí ele vai ter a infância e fala assim, eu preciso crescer ainda? Será que eu vou ter que aprender as coisas? Mas eu sei tudo, eu sou Deus. E aí passa pelo ministério, mas eu vou ter que andar com uns cabra ruim desses aí? Oxe, Deus, o senhor podia, né, inventar o WhatsApp, eu já mandava mensagem para todo mundo. Não precisava ficar andando para lá e para cá, né, pregando, correndo o risco de ser apedrejado, e não sei o quê. Aí
E ainda vão me crucificar? Tá doido, pai? Que isso? Eu vou ter que ser sepultado, viver a morte, presenciar a morte, para então poder voltar ressurreto e ainda ficar mais 40 dias aqui na terra? Já não foi suficiente, Deus? Já pensou se Jesus fosse assim? Onde estaríamos? Onde estaríamos? A Bíblia diz que Jesus aplacou a ira de Deus por conta da sua obediência. Não por conta de reclamação. A reclamação, ela ativa a ira de Deus. Jesus aplacou a ira de Deus por conta da sua obediência até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. É isso que a Bíblia diz. Então, vamos aplicar rapidamente da seguinte maneira. Fuja, saia correndo. Fuja da reclamação. Pratique o autoexame com humildade. Versículo 12 diz: aquele que está em pé, cuide para que? Cuide-se. Pratique esse autoexame. Faça uma avaliação humilde. Olhe para os seus atos. Se você precisar de ajuda, peça para sua esposa. Peça para o seu marido. Peça para os seus filhos. Os filhos são excelentes para isso. Sabe por quê? Eles são sinceros. Se você falar assim: filho, toda vez que o papai reclamar, você avisa o papai, eles não vão perder uma. Não vão perder uma chance. Mas faça isso. Cuide-se para que você não caia. Pratique esse hábito de fugir desse pecado tão abominável para Deus. Tão abominável para Deus. A reclamação, ela é no fundo ingratidão. Já falamos isso. Segundo, reconheça a soberania de Deus. A primeira parte do versículo 13 fala sobre isso. Ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus está sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano. E se Ele colocar arroz na sua mesa, e só arroz, reconheça a soberania de Deus. Se Ele trouxer algo para a sua vida que você não concorda, porque nós somos bons, né, em avaliar Deus. Não somos? Reconheça a soberania de Deus. Nosso Deus não se cansa nem se fatiga. Ele está o tempo todo cuidando dos seus filhos. E nós precisamos entender que nada que acontece conosco está fora do controle de Deus. Mas mesmo se nós formos tentados, busque força para suportar em Deus, diz a segunda parte. Mas quando forem tentados, ou seja,
Nós não somos privilegiados porque nós estamos na igreja. Nós passamos por tentações. Nós seremos tentados. Vai dar uma vontade de reclamar danada. Até dessa pregação. Quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Suportar a tentação. Ou seja, busque forças em Deus. Com as nossas próprias forças, nós não conseguimos vencer questões especialmente ligadas ao caráter. Tem gente que reclama tanto que isso vira um traço de personalidade. E como que você vai lutar contra algo que você mesmo está produzindo? Peça ajuda a Deus e Ele responderá. Amém? Aqui pode subir, vamos orar e nos vemos novamente às 18 horas, se Deus assim o permitir. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos fazê-lo em reconhecimento de que precisamos da Tua força, do Teu auxílio, para não vivermos a história preservada por Tua palavra, do povo no deserto que murmurou e foi totalmente deixado para trás, com seus corpos estendidos sobre a areia. Não nos permitas, ó Pai, viver isso sabendo deste exemplo que o Senhor já deixou. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer essa tentação tão sutil, para que o Teu nome seja louvado, para que o Teu nome seja exaltado, para que nós não possamos dar mau testemunho, sermos ingratos em relação ao que o Senhor é e faz por nós. Te damos graças, ó Pai, por este culto, por todos que estão aqui. Te pedimos, ó Pai, reúne-nos novamente daqui a pouco. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.